tragédia na zona rural de Aporé, a 440 quilômetros de Goiânia, perto ali da divisa com o Mato Grosso do Sul. O homem é suspeito de matar a mulher dele, 3 enteados e de tirar a própria vida. O repórter Matheus Oliveira traz mais informações. Na biografia da rede social, a descrição de toda a família. Priscila Oliveira Franco, de 37 anos, era boleira, professora e cursava psicologia. Casada com Fábio Mafra, de 43, que, segundo a descrição, era o amor da vida dela. Fábio matou a esposa, os filhos dela, de 7, 9 e 13 anos, e em seguida se matou. Priscila era mãe de uma outra menina, única a sobreviver. O crime ocorreu na zona rural de Aporé, na região sudoeste de Goiás. Os corpos foram encontrados na manhã de segunda-feira. A polícia científica realizou perícia no local onde a tragédia aconteceu. Antes de tirar a própria vida, Fábio deixou bilhetes revelando o motivo da ação e onde estariam os 4 corpos, da mulher e das crianças. No texto, o homem declarou estar cansado de discussões familiares e que uma depressão o influenciou. A suspeita é de que no sábado ele tenha levado a família para dar um passeio na beira de um córrego, onde os matou a tiros. Em seguida, enrolou os corpos em redes, colocou nesta carretinha e levou de volta para a fazenda. Ainda de acordo com a polícia científica, que revelou trechos da confissão, Fábio se queixava de não ter autoridade sobre a filha mais velha de Priscila, Savana Daniele, de 13 anos. O suspeito teria dito que a mulher sempre dava razão para a adolescente. A família estava passando férias na propriedade. Foi um amigo de Fábio que chamou a polícia. O homem teria recebido uma ligação do suspeito que solicitou um serviço na fazenda. A polícia acredita que Fábio pode ter premeditado o crime. O velório de Priscila e dos filhos Savana, Guilherme e Danilo foi realizado no ginásio de Serranópolis, onde Priscila trabalhou como coordenadora de um centro de referência de assistência social. Ô Matheus, muito vago, né, essa informação dele, que tô com uma depressão e aí mata a esposa, os 3 filhos dela, entre as vítimas uma criança de 6 anos. Mas ele deixou uma carta, né, Matheus? É com você, bom trabalho. Exatamente. É isso aí, Lucília. Ele deixou uma carta, bom dia, boa tarde para você, para a Luciana, para quem nos acompanha, ao lado do corpo, né? Antes de tirar a vida, ele escreveu essa carta de próprio punho e no texto dessa carta, desse material, ele escreveu algumas coisas. Ele disse que em momentos quando tinha uma depressão mais forte, ele até pensava em tirar a própria vida, mas não pensava em tirar a vida de toda a família. Ele ainda disse que até pensou em se separar da mulher por conta de algumas atitudes que ela vinha tendo dos últimos tempos para cá, ainda segundo o que ele disse, mas ele não especificou que a atitude era essa e claro que nada disso justifica a atitude que ele fez. Além disso, ele escreveu que o arrependimento veio na hora. Logo em seguida ele conta que o que fez, que pegou a rede, que foi para a sede e levou os corpos de todas as vítimas. De fato, um crime, como você disse, um crime bárbaro, né? Envolvendo toda essa família. Agora pela manhã, o delegado Ederson Bueno, lá de Jataí, falou sobre esse caso. Nós temos inclusive alguns trechos dessa entrevista coletiva que ele deu mais cedo. Ele fala que todos os corpos estavam de fato enrolados nessas redes, como o Fábio descreveu nessa carta. Vamos ouvir. Todos os corpos estavam enrolados em redes dentro de uma outra carretinha que estava fora do barracão. Foi apurado ali a princípio que as 3 vítimas foram alvejadas com disparos na cabeça, né? Dentro da residência, né, a sede da fazenda, foi encontrada uma outra carta onde, né, supostamente essa pessoa dirigia ao seu pai, dando instruções, basicamente dando instruções a ele do que fazer com os bens dele. E na carta que ele, né, onde ele explicava o que tinha acontecido e a motivação, ele dizia, né, que a companheira há um tempo não deixava ele exercer a autoridade de pai, né, já que ele não era o pai das crianças, que vinham tendo algumas discussões e que teria tido uma discussão durante um passeio que esteve com a esposa e os filhos dela ali mesmo na fazenda, num córrego, e que diante daquela situação ele teria então sacado a arma e disparado contra as vítimas, matando-os, né? A
perícia esteve na fazenda no início da manhã de segunda-feira, quando os corpos foram encontrados, e agora um laudo, deverá sair aí nos próximos dias, dando mais detalhes sobre essa ação da Polícia Científica. O delegado Ederson Bueno também falou sobre isso. Nós temos essas informações preliminares, esses elementos que indicam a ocorrência de um triplo homicídio, quádruplo homicídio, seguido de suicídio. Agora nós vamos aguardar os laudos periciais e vamos ouvir testemunhas, principalmente familiares, para que a gente possa então confirmar toda essa situação que se apresenta até o momento. Pelo conteúdo que nós temos nas cartas, não há como descartar a hipótese de que ele teria cometido ali os fatos de ímpeto e depois decidido então tirar a própria vida diante daquela situação. Há uma informação que ainda não confirmamos de que a arma estaria registrada no nome dele, mas como a arma foi recolhida para efeito de exame pericial, nós vamos aguardar então, até porque a gente precisa de confirmação da identificação dessa arma para a gente buscar informações junto à Polícia Federal a respeito do registro. Sobre isso, sobre a arma, como o delegado estava dizendo, para a gente finalizar o que estava escrito nessa carta que foi encontrada, o Fábio escreveu: "A minha arma é registrada em meu nome e sou o culpado de tudo e jamais serei perdoado por minha família, que jamais aceita uma atitude dessas." O que ele escreveu embaixo, ele assinou Fábio Mafra, logo depois de ter cometido esse crime. Claro que agora cabe uma série de investigações que a polícia precisa esclarecer, se ele tinha de fato pensado em matar a família antes e depois tirar a própria vida, ou se ele se arrependeu e tirou a própria vida depois como uma atitude ali naquele momento. Enfim, uma série de questões que precisam ser esclarecidas a partir de agora. Luciana, Lucílio, volto com vocês. Obrigado pelas informações. Claro que a gente vai aguardar a perícia, a investigação. E se ficar confirmada essa história, tudo indica então que ele premeditou tudo, infelizmente. Mas vamos aguardar os laudos e o resultado da investigação.